completamente imprevisíveis. Então, quais são as tendências? Quais são os desafios? E o que mais vem por aí? Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. Crise na Venezuela, ameaça de ocupação na Groenlândia, conflitos no interior do bloco europeu, a China de olho em Taiwan. O que tudo isso representa? A gente aproveita que esses conflitos que varreram o início de 2026 aparentam ter um pouco de calmaria para fazer um balanço e tentar explicar por que, muito provavelmente, nós estamos assistindo agora, em olho vivo, uma mudança de estrutura geopolítica. O que muitos dos analistas vêm comentando é que aquele modelo de governança internacional baseado em valores liberais, ou seja, livre comércio, multilateralismo, convergindo interesses entre as partes através da paz, em busca da prosperidade coletiva e principalmente o reconhecimento da liderança norte-americana no bloco ocidental, no mundo democrático capitalista, são noções que permearam essa ideia de que existia, quando acaba a União Soviética e os Estados Unidos tomam a liderança da ordem internacional, uma paz para todos e um ambiente onde haviam princípios e regras muito bem estabelecidos. O que o segundo mandato de Donald Trump acelerou na história foi uma mudança total desses paradigmas e uma ameaça a essa ordem liberal. Então, o que nós estamos assistindo aqui na coluna e nos noticiários nas últimas semanas é uma ameaça muito clara a essa ideia de que o mundo tem regras e tem uma paz muito bem estabelecida. E tudo nos leva a crer, como nós assistimos nessa visita de Donald Trump à conferência do Fórum Econômico Internacional em Davos, na Suíça, com um discurso belicoso, um discurso agressivo e uma postura unilateral, colocando os interesses americanos na ponta da agenda do que é a ordem internacional, é que provavelmente organizações como OMC, a Organização Mundial do Comércio, a OTAN, a Organização do Tratado Militar do Atlântico Norte, a própria ONU como um fórum de concertação e de busca por consensos, pode estar em rota de decadência. Se esse mundo que nós conhecemos está em decadência, o que 2026 mostra como o início, ou provavelmente o momento de maior tensão nessa mudança de direção do mundo como nós conhecemos, do ponto de vista da relação entre os países, entre as grandes potências e as médias potências? Tudo nos leva a crer que, em primeiro lugar, nós teremos uma fragmentação desse sistema que parecia coeso e orientado pela liderança americana, não mais obedecendo apenas a uma liderança. É como se os blocos regionais, como a América do Sul, a Europa, o leste europeu, o Canadá, a Índia e a África, pudessem realinhar a sua estratégia de conviver com as outras nações do mundo, provavelmente não mais apenas com a liderança americana. Parece muito claro, como por exemplo foi o anúncio de que o Canadá negocia um acordo comercial com a China, que esses países médios tenderão a diversificar as suas relações, não mais dependendo só dos americanos, olhando para a China, quem sabe conversando com a Rússia, em conversas improváveis. Um segundo fator extremamente relevante que deve ser acompanhado com muita atenção para a gente entender o que está acontecendo no mundo por uma lente correta é que a garantia de regras como a ONU e o Conselho de Segurança, a Organização Mundial do Comércio e essas todas que nós já citamos, esses órgãos, esses organismos multilaterais e globais, perdendo importância, também perde importância a regra coletiva do jogo. É como se as grandes potências começassem a perceber, Donald Trump tem feito isso, Vladimir Putin ter feito isso, e quem sabe Xi Jinping na China vai fazer isso, que é agir conforme os seus interesses de forma unilateral, desprezando regras, desprezando acordos históricos e agindo em favor da preservação do seu interesse. Para o Brasil, o que nos resta? Nos resta observar com atenção que as parcerias e os valores, as regras confiáveis desde sempre, em que a gente fazia acreditar, jamais seria possível uma ameaça militar à Venezuela, jamais seria possível que a Amazônia pudesse ser ameaçada por alguma potência interessada em reorganizar, em se apropriar, em definir as regras dos recursos naturais. Todos esses exemplos que a gente tinha como muito bem claros de que era impossível acontecer, agora são possíveis. Então os estrategistas do comércio, da produção, das forças armadas e dos governos, num país como o Brasil, precisam ter atenção e pensar que o mundo, repleto de valores e de regras como existia antes, portanto, causando-nos uma sensação de que era mais seguro, talvez não seja nas próximas décadas. E não sei se necessariamente estamos entrando em guerras mundiais, por exemplo, como muita gente fala, mas certamente aquela ideia de que estávamos bem porque éramos liderados por alguém com valores, com uma postura de cuidar de todos, esse mundo acabou. E tende a ser cada vez mais um mundo em que cada um tem que cuidar muito bem de si e dos seus.